Viver o Evangelho exige vigilância interior. É preciso descer às profundezas do coração, onde amadurecem nossos desejos e decisões. Memória litúrgica de Santo Antônio. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos do 27 ao 32. Meus irmãos e minhas irmãs, diante da exigência evangélica que Jesus nos propõe no Sermão da Montanha, nós somos convidados a uma reflexão profunda sobre o amor, a pureza do coração e a fidelidade. Jesus não nos propõe uma ética superficial ou apenas comportamental. Ele vai ao centro, ao cardia, ao coração, não apenas como sede dos sentimentos, mas como núcleo da pessoa, fonte das decisões e desejo mais profundos. No Evangelho de hoje nós ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo, já cometeu adultério com ela no coração. São Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. A palavra grega usada para desejo aqui é epitemeo, que não significa um simples impulso ou atração, mas um desejo possessivo que objetiva o outro como coisa. Jesus denuncia o olhar que consente com esse tipo de vontade interior que alimenta a cobiça e prepara o terreno para a infidelidade. Jesus não está falando apenas do ato visível, mas da intenção cultivada do olhar que se torna decisão interior. Ele nos ensina que o adultério começa no coração, antes de qualquer gesto externo. Isso nos remete à antropologia bíblica, na qual o pecado não é primeiramente uma infração legal, mas uma ruptura da aliança com Deus, um desvio do amor. É por isso que o Senhor é tão contundente em sua linguagem. Se teu olho direito te leva ao pecado, arranca-o e lança-o para longe. Se tua mão direita te leva ao pecado, corta-a e lança-a para longe de ti. Ele não está fazendo apologia da automutilação, mas usando uma linguagem hiperbólica e profética, como faziam os antigos profetas de Israel, para nos mostrar que a conversão é radical. Nós devemos estar dispostos a cortar aquilo que, dentro de nós, nos arrasta para o egoísmo, para a falsidade do amor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui na liturgia de hoje, nós somos chamados à circuncisão do coração, expressão cara para a tradição bíblica. Circuncidai, pois, o vosso coração e não endureçais mais a vossa cerviz. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. O apóstolo São Paulo retoma essa linguagem ao falar da vida nova no Espírito. A circuncisão é do coração, segundo o Espírito, e não segundo a letra. Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 29. Este é o verdadeiro culto, oferecer o coração ferido mais sincero, para que nele o Espírito possa habitar e formar em nós a imagem de Cristo. A esse propósito, São Paulo nos oferece uma luz preciosa na segunda carta aos Coríntios. Temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, versículo 7. A palavra grega para vasos é skeué, que indica recipientes frágeis, e barro é ostráquinos, da mesma raiz que designa algo que pode se quebrar facilmente. Aqui São Paulo nos lembra de que nós somos frágeis. Nós somos portadores de um tesouro que é a glória de Deus, a vida de Cristo em nós. A tensão que vivemos entre o chamado à pureza do coração e a experiência de nossa fraqueza não deve nos desanimar. Não deve nos desanimar. Pelo contrário, deve nos colocar de joelhos, reconhecendo que não é por nossas forças que venceremos os desejos que são desordenados, mas pela graça de Deus. Se Deus nos criou sem precisar de nós, Ele não nos salvará sem nossa colaboração. Veja, Ele quer a nossa colaboração.
a nossa vigilância, a nossa abertura interior. Então, nesse caminho à fidelidade, nós vemos que isso não é uma rigidez moral, mas um dinamismo espiritual. É a perseverança em um amor que se purifica, porquanto poderíamos dizer que não é a virgindade do corpo, mas a pureza do coração que torna o homem casto. Assim mesmo, aqueles que são casados são chamados também a essa pureza, não pela negação do desejo, mas pela sua redenção, pela sua ordenação ao dom de si. A igreja sempre viu no sexto mandamento não apenas uma proibição, mas uma escola de amor verdadeiro, livre da lógica da posse e da autossatisfação. A Santa Igreja, no seu catecismo, nos ensina que a castidade significa a integração correta da sexualidade da pessoa e, com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. Ou seja, trata-se de unificar o ser, não de fragmentá-lo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, viver esse evangelho exige vigilância interior. É preciso descer às profundezas do coração, onde amadurecem nossos desejos e decisões. É lá que nós devemos deixar a luz de Cristo penetrar e nos transformar. A vida cristã não é uma performance moral, mas uma experiência contínua de conversão e confiança, sabendo que, embora estejamos atribulados, não estamos esmagados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Então, é nesse chão da fragilidade, não da perfeição, que o Evangelho quer florescer. Somos vasos de barro, sim, mas somos moldados pelo oleiro divino. Aquele que nos molda, que conhece nossas rachaduras e nelas faz passar a luz da sua glória. Em síntese, não temamos a exigência do Evangelho. Ele não nos foi dado para nos esmagar, mas para nos libertar. Cristo nos mostra que é possível amar com um coração indiviso, quando deixamos que o Espírito faça em nós a verdadeira circuncisão, a circuncisão do coração. Se nos reconhecemos frágeis vasos de barro, mas dispostos a ser purificados, então a fidelidade não será um peso, mas um caminho de alegria. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor nos dê um coração novo e nos ensine o olhar puro e nos ensine a olhar o outro não com desejo de posse, mas com o olhar de Cristo, que veio não para tomar, mas para se doar. Amar consiste em decidir, em querer e agir. Uma santa sexta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.